Gostaria que o Elahá me tirasse uma dúvida. Recentemente, ele falou que uma pessoa que tivesse reencarnado com um problema de pulmão e estava programado desencarnar aos 60 anos. Ele poderia desencarnar com 25 anos por Covid, por desencarne de natureza. Mas se ele não cometeu suicídio, como pode desencarnar antes do programado? Mas isso não necessariamente a pessoa desencarna antes da hora somente por conta do suicídio. Se eu me alimento mal, se eu vivo com ódio, se eu tenho raiva dos outros, se eu vivo de maneira equivocada, eu, 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 eu diminuo meu tempo de existência. Não é somente conscientemente que a gente pode reduzir a nossa perspectiva de existência na Terra, inconscientemente também. E há uma coisa que é muito importante a gente entender. Nós muitas vezes achamos que o planejamento espiritual é o nosso destino. Planejamento espiritual não é o destino. Ninguém vem do mundo espiritual com as cartas marcadas. Ninguém vem marcado assim. Ó, você vai obrigatoriamente casar com fulano. Obrigatoriamente ter esses 3 filhos. Obrigatoriamente ter essa profissão. Não tem nada obrigatório. O que é então o planejamento? O planejamento é o seguinte: a melhor rota para você seguir é essa, ó. Você casar com ela vai ser excelente. E aí, você casando, a melhor alternativa é você ter essas 3 pessoas aqui como filhos. E você seguir essa profissão. É o melhor caminho, mas não é o caminho, é o melhor caminho. E eu gosto muito de uma imagem que o Haroldo Dutra usa no planejamento reencarnatório. Ele diz que o planejamento reencarnatório não é um caminho, é uma teia. Manja uma malha que tem, a teia da aranha não tem vários caminhos para você sair dela? O planejamento é você riscar dentro da teia qual é o melhor traçado para você sair. É esse aqui, ó. Mas quantos caminhos existem numa teia para você sair do centro para a ponta? Nossa, existem inúmeros caminhos para você sair. O planejamento espiritual foi aquele que os mentores viram e disseram: esse é o melhor e a gente vai contribuir para ele. Mas existem outros. Então o mentor diz assim: você vai renascer e vai viver 60 anos. Só que essa pessoa que vive 60 anos, ela vem de uma história anterior, que ela já foi espadachim, já matou os outros de espada, ela já tem uma história com pulmão grave. Ou ela, de repente, jogou pessoas na masmorra que morreram de tuberculose. Eu não sei. Ela tem algum problema no pulmão, ela tem um problema lá. E o mentor diz: ó, você vai renascer para viver 60 anos, tá? Essa é a programação. Isso é o que a gente projetou para você. Mas nós não podemos garantir que essa será exatamente a execução do plano. Porque pode acontecer uma coisa que faça com que você, ao invés de desencarnar aos 60 anos, como a gente previu, você desencarne antes. Quando se faz um planejamento que se pensa, ó, fulano vai desencarnar de tal coisa, não é obrigatório ser isso, não. Às vezes você faz um planejamento para o cara desencarnar aos 60 anos de uma doença e aos 35 ele pega uma briga no bar e pega uma facada e morre. E aí? Como é que fica? Ele se defrontou com outro caminho da teia. Porque eu não tenho. Vocês acham que eu tenho só uma história, que eu só tenho só um caminho para seguir? Todos nós temos vários caminhos. Então, se, por exemplo, o cara vem para ser médico, ele abandona a medicina e abre uma loja de sapato, ele perdeu a encarnação. Não, ele perdeu de ser médico. Mas se ele foi ser médico, for ser dono de sapataria,
Ali, como dono de sapataria, ele vai viver coisas que, como médico, ele não viveria. Se ele fosse médico, ele não seria dono de sapataria. Então, coisas de ser dono de sapataria ficam armazenadas. E na medida em que eu vou ser médico, eu vivo outras experiências. Então, é tudo um jogo de probabilidades. Eu venho dentro de uma programação que não é o meu destino. A programação é o melhor caminho visto pelos mentores. Mas pode não acontecer, gente. O cara chegar aqui e acontece outra coisa. Os ímãs da lei são muito fortes. Os mentores fazem uma programação e o cara pega outra. O cara engravida uma menina e sai da programação e vai viver com ela. E aí, como é que fica? Uma história totalmente diferente se apresenta a partir daí. Então, nós não temos essa expectativa de dizer assim, não, fulano nasceu para isso, é o que ele vai fazer. Não tem isso, não. Programação é uma proposta, é a melhor proposta, mas o livre-arbítrio das criaturas. Veja quanto. Pense assim: no planejamento das criaturas, não existe assassinato, violência, ódio, traição, maldade, desamor, crueldade. Toda vez que existe roubo, furto, violência, agressão, assassinato, desamor, traição, abandono, tudo isso é fuga de planejamento. Tudo está fora do planejamento. Então eu pergunto para você, quantas fugas de planejamento existem? Neste momento, quantas pessoas estão saindo da programação? Então a programação não é o que vai acontecer, é o que os espíritos querem que seja feito. Mas o homem é muito endurecido. E o que mais a gente faz é sair da rota. Então, o que mais tem é gente fora do planejamento. Aí você vai me perguntar: ah, mas se é assim, então para que serve o planejamento? Porque os mentores querem que a gente acerte. Tem que ter um plano. Só que nós somos muito endurecidos e a gente sai do planejamento. E aí a gente pode pegar uma doença que não era prevista. Se alimenta mal, se expõe a perigos, corre no trânsito, vive de maneira dissoluta, vive uma vida desregrada, tem ódio de pessoas. Quando a gente faz isso, a gente vai andando na teia por caminhos que não eram os previstos. E quando a gente vê, a gente se defronta com uma situação que não era aquela que deveria ter acontecido e projetada de princípio. Ô Jorge, a Laísa, ela disse que ficou confusa agora, porque disseram que todo mundo morre na hora certa, e que viemos com data de validade, e que ninguém morre na hora errada. Fiquei confusa agora. O que a gente pode dizer para a Laísa? Nós temos na Lei de Liberdade do Livro dos Espíritos essa informação de que, vindo a hora da morte, a morte não será mudada. Mas é fato, porque, havendo a morte, não tem como mudar. Porque não existe retorno. Acontecida a desencarnação, não tem como mudar. Acontecendo a morte, nada poderá fazer com que o indivíduo volte à vida. Mas o livre-arbítrio humano, ele permite com que a gente possa tomar decisões. Porque, Laísa, eu posso decidir casar com pessoas diferentes, eu posso decidir fazer uma ligação de trompas e não ter filhos. Eu posso decidir tudo na vida, inclusive me matar. Né? O meu livre-arbítrio tem uma série de possibilidades. Se eu tenho todos esses poderes, eu posso também alterar o meu tempo de existência na Terra. André Luiz, inclusive, no livro Os Mensageiros, trata sobre os chamados completistas, que são as pessoas que executam a encarnação na Terra aproveitando todas as oportunidades, e que são raros os que desencarnam dentro dessa perspectiva. Então, o percurso, ela está colocando aqui, né? O percurso é relativo, mas a data de validade não. Mas a gente tem pessoas que têm prorrogação, que é a moratória, e pessoas que têm a antecipação da desencarnação. Esse fenômeno existe, ou seja, o indivíduo pode alterar a sua condição de permanência no planeta pelo seu livre-arbítrio.